Então, eu sempre falo isso com o pessoal. Gente, procurem profissionais de referência. Pega a indicação. Você já fez algum tratamento com fulano? Você conhece o trabalho dele? Entendeu? É mais tranquilo você trabalhar dessa forma do que você ir lá e depois, não gostei, né? O ano passado, teve uma alergia de uma paciente, uma blogueira, no TikTok, de ácido hialurônico. Ela fez um preenchimento labial e ela deu alergia. Caramba. O produto não foi mal aplicado. Ela ficou alérgica a ácido hialurônico. Uhum. Vocês têm noção de o quão raro é uma pessoa dar alergia a ácido hialurônico? Caramba. Sim, eu não conheço nenhum. Ela foi a primeira. É. E ela teve, sei lá quantos milhões de visualizações. E aí ela comentou que ela não ia citar o nome da profissional que fez, porque as pessoas iam boicotar essa profissional, e a profissional deu total suporte. Ela falou, ela me deu total suporte, ela cuidou de mim, ela voltou, ela removeu com a hialuronidase, só que ela não teve culpa, a paciente deu alergia, né? É possível pedir indenização por danos estéticos? É possível? Boa pergunta também. Valendo um capacete, hein, gente? É possível sim, tá? A pessoa pode entrar... inclusive, em algumas habilitações também é possível até pedir nota fiscal para procedimentos estéticos para declaração de imposto de renda. Tá? Você pode também fazer isso. E se você tiver uma intercorrência e o profissional não te der suporte... você pode sim procurar um advogado. Eu não vou saber falar de leis, não é minha praia, mas na próxima eu trago minha mãe. Mas o que é considerado um dano estético ao ponto de processo? Ela fez alguma lesão e ela não quis arcar. Vamos supor que... Aí vamos ter o caso da alergia. É obrigação do profissional dar o suporte. Sim. Então, o paciente teve um quadro alérgico. Sim. Entrou em contato com o profissional Sim. não responde, o profissional não fala, o profissional sumiu. Entendi. E ele ficou com uma alergia e teve que buscar um outro profissional, ele já teve sim um dano, né? E ele foi abandonado. Isso é um problema de intercorrências, né? E se ele se sentir lesado, sentir que ele teve que pagar a um terceiro, um segundo profissional para resolver o problema que o primeiro cometeu o erro, ele pode sim voltar com a nota fiscal lá e pedir esse tipo de indenização. Entendi. Mas vou concluir. Presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Não levem isso a ferro e a fogo, tá? Profissionais dessa área, eles cada dia que passam se preocupam mais com dinheiro. Desculpa, assim, tá sendo sincera, porque... mas infelizmente... Às vezes as pessoas são muito capitalistas, né? E elas só se preocupam com isso. Então, às vezes é melhor você deixar para lá, ou às vezes é melhor você não voltar, não indicar aquele profissional, verdade. Ou, se você achar justo, procura um advogado para te orientar melhor sobre essa questão. Eu vou citar um caso de um pós-operatório que eu fiz há um tempo atrás, de uma cirurgia plástica. Eu atendi um pós, eu só atendi o pós. A paciente fez com o médico o procedimento cirúrgico. E ele tinha feito um contrato e ele botou no contrato que ele ia limpar abdômen frontal e, entre outras coisas, ele botou flancos. E ela disse que o que mais incomodava ela eram os flancos. E aí ela fez todo o pós-operatório e tal, e os flancos ficaram lá. Ele não conseguiu, com as doses anestésicas, que eles têm um limite de anestesia também para injetar no paciente, fazer o flanco. E aí o que acontece? Ela queria que ele fizesse. Qual é o grande problema? O problema é que toda vez que ela voltava lá para refazer o procedimento, ele tinha um custo. Ele pagava instrumentador, ele gastava material, ele ocupava agenda, e eles não querem refazer. Né? É uma classe que não quer... Não estou julgando só os cirurgiões plásticos, tem gente maravilhosa, tá, gente? Claro, na cirurgia plástica, de todas as áreas. Mas a maioria deles não querem perder nada. Entendeu? E para eu fazer, eu teria que perder de novo. Então, o médico disse que não ia fazer. E ela começou a bater o pé. E aí ela falou, eu vou fazer um barraco lá. E aí eu, como estava auxiliando ela no pós, eu falei assim, presta bem atenção. Não se faz um barraco com uma pessoa que vai mexer em você quando você não estiver lúcida. Isso é verdade. Entendeu? Porque ele pode fazer alguma coisa muito pior, de raiva. Exatamente. Porque ele não queria refazer. Vai levar pro coração. E, consequentemente, você vai ficar com um problema a vida inteira. Você tá louco. E aí ela deu aquela parada. Eu falei, você quer um conselho de um bobo? Faz uma oração. Juro, gente. Perdoa. Falei isso pra ela. Faz uma oração. Pede a Deus, volta lá e conversa com ele.
olha, eu não quero ficar no meu prejuízo, eu não achei justo e tal. E assim, deu super certo. Que bom, que bom. O cara aceitou refazer a parte que faltava. Que bom. E entraram num acordo. Mas no final ele pediu ela para pagar a instrumentadora. Então eu vou pedir para você pagar novamente a instrumentadora. Eu falei, eles têm um custo. E ele refez, mas ela também entrou num acordo que fosse bom para todo mundo. Claro. Então, assim, a gente pode resolver isso juridicamente? Pode. Se o profissional for muito ruim, não fez nada, acometeu, beleza. Mas talvez valha a pena você pensar na balança, para ver se vai valer a pena resolver assim ou não. Eu também não correria o risco, não. O cara vai meter a faca Pois em mim, você é louco. Pois é. Porque a gente não sabe o coração das pessoas, né? Não sabe. Vai não que... sabe mesmo. Vai que, né? Aí o dano é o resto da vida. Exatamente, é isso que eu quis dizer para ela. O dano é o resto da vida e não vai compensar. Porque depois não vai ter nada que vai corrigir aquilo ali. E às vezes também, eu penso o seguinte, tá, vou processar, beleza, por mais que ela processe e ganhe, não paga, porque o defeito no rosto, dinheiro no mundo não... É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Então, eu sempre falo isso com o pessoal, gente, procurem profissionais de referência, pega a indicação, você já fez algum tratamento com fulano, você conhece o trabalho dele, entendeu? É mais tranquilo você trabalhar dessa forma do que você ir lá e depois, não gostei, né? O ano passado... Teve uma alergia de uma paciente, uma blogueira, no TikTok, de ácido hialurônico. Ela fez um preenchimento labial e ela deu alergia. Caramba. O produto não foi mal aplicado, ela ficou alérgica a ácido hialurônico. Vocês têm noção de o quão raro é uma pessoa dar alergia a ácido hialurônico? Caramba. Sim, eu não conheço nenhum, ela foi a primeira. E ela teve, sei lá quantos milhões de visualizações. E aí ela comentou que ela não ia citar o nome da profissional que fez, porque as pessoas iam boicotar essa profissional. E a profissional deu total suporte. Ela falou, ela me deu total suporte, ela cuidou de mim, ela voltou, ela removeu com a hialuronidase. Só que ela não teve culpa, a paciente deu alergia, né? Então, realmente não foi culpa do profissional. Ela falou de toda essa assessoria, mas eu achei interessante o zelo da blogueira em não divulgar quem tinha feito o procedimento. Claro. Ela foi ética, né? Você está entendendo o que eu tô querendo dizer? Exatamente, você vê que ela relatou tudo isso. Olha lá, cuidou de mim o tempo todo, ligava o tempo todo, me procurava o tempo todo. Então, se ele tem essa preocupação, se é um profissional que te ajuda, assim, pode ter certeza que ele está tentando fazer o melhor. Agora, aquele que aplicou, filho, sumiu, aí é verdade. Muito bom. Ó, deixa eu ver quem tá perguntando aqui. A Thaís. São duas irmãs. Uma é Thaísa, a outra é Thaís. A Thaís, ela pergunta o seguinte: qual a durabilidade do preenchimento labial? A gente hoje... Todos os preenchimentos eles vão ter no mínimo 1 ano a 2 anos, essa margem de durabilidade. Ela fez uma pergunta interessante. Eu não sou muito especializada em lábios, tá, gente? Quem trabalha mais com lábio pra mim é a Érica. É a minha amiga Érica. Ela tem várias especializações em lábio, então ela sempre dá um help lá nesse preenchimento. Então, a Érica tinha falado pra mim, no último preenchimento labial que a gente fez, que o Lips, né, que é o que a gente utilizava, ele não era um bom volumizador. E aí ele estava fazendo esse efeito de murchar muito rápido, então estava tendo uma durabilidade muito pequena. E aí, por que eu entrei nesse assunto? Para falar de reticulação. Então, alguns, quando ele tem baixa reticulação, vai ter no máximo 1 ano. Já nesse caso, a gente optou por fazer com deep line, né, a boca da paciente, para ficar um bocão bem volumizado, que era o que a paciente queria. Às vezes eu acho meio exagerado de algumas mulheres. Não ficou, não. Ficou perfeito. Eu posso mostrar a foto. Tá. Perfeito mesmo. A gente optou pelo deep line para fazer a boca dessa paciente e a gente vai ter uma durabilidade até de 2 anos. Ficou literalmente muito bonito a boca. Tá? Bacana, bacana. No caso dessa preocupação que você está tendo, da volumização, é porque lábio, aqui tem muita artéria. Sim. Então, a gente só injeta 1 ml por vez em boca. Ela dá um volume pequeno. Se o paciente quiser, passa um determinado período e você injeta mais 1 ml. E aí, conforme for passando esses períodos e for injetando, ele vai ficando com a boca mais carnuda. Entendi. Vai depender do que ele quer. Do que ele quer. Eu só faço 1 ml, entendeu? Por margem de segurança. Sim, fica mais natural também. E fica muito bonito. Fica muito bonito, Fica muito bonito. Então, assim, o que o paciente quer? Ele quer contorno, só concluindo a pergunta dela. Ele quer contorno, a gente faz o de menor reticulaçãozinha, mais específico, mas ela vai murchar mais rápido. Sim. Mas ele quer bocão, a gente consegue o mais durinho, mais reticulado, mas ele dura mais tempo. Bacana. Respondido, Thaís. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Aí agora a irmã dela, né? A Thaísa.
Amei o podcast, tirou muitas dúvidas. Parabéns, doutora Tatiana. Obrigada. E Alex. Vocês aí sempre dando o seu melhor e conseguem desenvolver o programa muito bem. Obrigado, Thaisa, pela participação. Na estética, a harmonização facial usa algum tipo de anestésico? Usa, sem vasodilatadores, tá? Usa? Não sabia. Usa o tempo todo. Por quê? Usa Dá até dor? muita Causa quantidade. dor? Porque você precisa abrir pertuitos, né? Pontos para você passar as cânulas. E até mesmo dentro dos produtos, os produtos queimam se forem injetados sem anestesias. Não sabia. Então, a gente utiliza, sim, o anestésico sem vasodilatador. A gente só utiliza sem vaso, para não correr o risco de dar paradas cardíacas no paciente, tá? O único procedimento estético que utiliza com vaso é o endolaser. Sim, sim. Aí a Thaisa pergunta, é possível reverter qualquer procedimento facial? Menos o Botox, tem que esperar o prazo da toxina. O resto você consegue reverter tudo. Os bioestimuladores, que foi o que eu apliquei ontem, se em caso de intercorrência, que é uma coisa raríssima, nunca vi nenhum, você nem acha nem no Google, porque não dá intercorrência. Aparentemente, segundo a doutora Gisele Donola, né, que é uma especialista em intercorrência que eu sigo, fica aí o @ dela para quem quiser seguir. Ela fez um artigo dizendo que você poderia aspirar com cânula nas primeiras 24, 48, mas só nesse período. Sim. Em casos de intercorrência. Mas também uma chance em 1 milhão de você ter uma intercorrência dessa. Entendi. Tá? Então, sim, você consegue reverter aí 90%, mas deve ter um ou outro que você não vai conseguir reverter dependendo do que você faça. Do que faça, E também é aquilo que nós falamos, depende da saúde da pessoa, a reação do corpo de cada um, né? Sim. Enfim, eu te falei, eu sou medroso com essas coisas. Eu faria uma coisa com certeza que eu quero fazer para não ter que reverter. Porque, enfim, é muito chato, né? Ter que reverter. Eu sempre falo assim, paciente que ele não tem experiência com a estética, o ideal é ele começar com o menor. Isso. Então, assim, isso aí. hoje o que te incomoda? É uma ruga. Você tem uma ruguinha aqui. Eu não quero fazer um botox. Tenho medo de ficar com a cara assim esticada. Faz um microagulhamento. Massageia, ela vai diminuir a profundidade. Mas peraí, da ruga. o botox deixa a cara assim? Se você botar muita quantidade, sim. Mas quem que determina a quantidade? O profissional. Então e o paciente. Então, se o profissional não for bom e colocar demais, pode dar ruim. Eu já tive relatos lá em Maricá, onde eu trabalho, de ter tido um problema lá assim, né? Caramba, hein? Eles terem colocado muita quantidade. Caramba. Recentemente, a gente teve algumas procuras de botox masculino e a primeira preocupação dos homens era essa. Olha, eu sou homem, não vai ficar legal, o negócio muito esticadão. Sim, pega leve aí, devagar. Tranquilo. E aí eu faço o mesmo protocolo que eu fiz com a minha paciente. Bota menos e depois retoca, gente, tranquilo. Isso aí. Porque se o paciente falar, não, tá bom assim, prefiro assim. Exato. Tá? Já aconteceu. Teve paciente que eu falei, amiga, bota mais um tiquinho aqui, ó. Não quero, não. Tô satisfeito do jeito que tá. Então tá. Tá. Ela tá satisfeita assim, não sou eu que vou querer colocar mais. Claro. Bacana.